Graça e paz do Senhor. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o preço da salvação. Eu gostaria de falar sobre o quanto custou a salvação que foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Tem um louvor que diz assim: eu não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz, né? E eu creio que realmente nós nunca vamos compreender completamente, nem mesmo quando a gente estiver no céu, o quanto custou tudo que Jesus fez por nós, o preço do seu sacrifício, do quanto ele renunciou, do quanto ele pagou para que nós fôssemos salvos. Nós nunca vamos ter ideia da dimensão do quanto custou isso. Até porque a gente nunca vai experimentar o que Jesus experimentou, porque ele sofreu exatamente para que a gente não precisasse sofrer. Ele sofreu o que sofreu para que a gente não precisasse passar pelas mesmas coisas. Para nós está reservado a alegria eterna, o gozo eterno, a alegria sem fim na presença de Deus. Os sofrimentos que a gente experimenta aqui nessa vida nem se comparam ao que Jesus experimentou, principalmente na cruz do Calvário. Nós nunca vamos compreender completamente a sensação que é levar sobre si os pecados e ser punido, ter a ira de Deus derramado sobre si. Hoje a gente vai estar falando sobre isso, para a gente poder ter uma noção, uma ideia, pelo menos, do quanto custou o sacrifício de Cristo, para que a gente possa valorizar mais tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Eu, infelizmente, já tive a tristeza de ouvir pessoas falarem assim: eu não estou nem aí, eu não pedi para Jesus morrer por mim, ele morreu porque quis. Eu nunca pedi para ele morrer na cruz por mim. É uma insensibilidade muito grande, uma ignorância a respeito do amor de Deus, do sacrifício de Deus por nós. Isso é fruto de lábios de alguém que não conhece o amor, que não conhece nem um pouco o tamanho da doação de Cristo para poder salvar a humanidade. É fruto de um coração que está cego, enganado, escravizado pelo pecado e não entende o amor de Deus manifestado através da vida de Jesus. E é isso que eu gostaria que a gente refletisse hoje, para que a gente possa compreender um pouco melhor o que Jesus fez por nós. Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é a humilhação de deixar a glória no céu e vir habitar na terra. Esse foi o primeiro dos sofrimentos de Cristo, que está registrado lá em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 7. A palavra de Deus diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, mesmo Jesus subsistindo, ou seja, existindo, tendo uma vida, uma existência em forma de Deus, ou seja, ele sendo Deus, tendo uma vida como Deus, porque ele é Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele não quis se apegar à sua posição como Deus. Ele poderia ter continuado no céu, tranquilo, na glória, junto do Pai, subsistindo em forma de Deus, e se apegar à sua situação de Deus, de ser como Deus, de viver na glória, exercendo todos os seus atributos livremente, sem nenhum tipo de limitação. Mas Jesus não escolheu permanecer nesse estado. Ele continuou sendo Deus,
Continuou, não deixou de ser Deus. Mas o que foi que ele fez? Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele não se esvaziou do seu ser de Deus, nem dos seus atributos. Quando diz que ele se esvaziou, é que ele deixou o seu estado de glória no céu. E ele veio para esse mundo, se tornou em semelhança de homens. Ele assumiu a forma de servo. Em vez de estar no céu como Deus glorificado, ele se transformou num homem, e num homem que veio para servir, para ser humilhado, porque diz aqui que ele, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se tornou homem, além de homem se tornou servo, e um servo que se humilhou até a morte. Esse foi o esvaziamento de Cristo, de uma posição de glória no céu, para poder ter um corpo humano limitado, onde ele passou a ter sofrimentos como homem, passou a ter limitações, deixou de estar na glória no céu e passou a habitar nesse mundo. Isso foi uma das coisas que, com certeza, trouxe sofrimento a Jesus. A gente não para muito para imaginar isso. Mas tente imaginar se você, por exemplo, de repente, você é um ser humano, um homem ou uma mulher, mas aí fosse necessário você se esvaziar da sua existência humana e se transformar numa larva, num vírus, numa bactéria, num verme, para poder ter uma existência limitada, para poder sofrer coisas que você nunca sofreu, ter limitações que você nunca teve. Imagine como você não se sentiria. Seria um rebaixamento enorme, uma humilhação grande, e você sofreria porque você iria enfrentar muitas coisas que você nunca enfrentou na sua vida e que iriam te trazer dor, sofrimento na sua alma, porque você ia lembrar de quem você era e você ia olhar para o seu estado e aquilo ia trazer dor. Imagine Jesus deixar de estar na glória no céu com o Pai, onde tudo era perfeito, e vir para esse mundo caído, imperfeito, para morar no meio de pecadores, para ter uma existência limitada como homem, mesmo ele não tendo pecado, mas passou a ter várias limitações humanas, passou a sentir fome, passou a sentir sede, passou a sentir cansaço, passou a sofrer tudo aquilo que um homem pode sofrer, como a gente vai ver aqui. Todo tipo de coisa que um ser humano sofre, Jesus sofreu. Privações em todos os sentidos, físicos, emocionais. Então, para Jesus, isso foi um sofrimento. Isso foi uma dor. Isso foi uma renúncia muito grande. Foi um preço alto que ele teve que pagar. Deixar sua glória no céu para vir habitar no meio dos homens com tantas limitações. Mas por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que a humanidade precisava de salvação. Ele pensava em você, ele pensava em mim. Ele sabia que ele precisava se identificar com a raça humana para poder se tornar o substituto do homem e pagar o preço pelos nossos pecados. Ele precisava se tornar homem para poder ser o sumo sacerdote que ia fazer o sacrifício pelos pecados e que ia ser o sacrifício e que ia fazer a mediação entre os homens e Deus. Ele precisava não apenas ser Deus, mas também passar a ter uma natureza humana limitada, cheia de dores e de sofrimentos. Era necessário isso para que ele cumprisse a sua obra
de salvação. E por isso que ele renunciou a si mesmo e se humilhou a um estado decadente de ser humano comparado ao estado de Deus. E ele continuou sendo Deus, mas ele passou a ter limitações humanas e isso trouxe muito sofrimento a Jesus. Isso foi um dos primeiros aspectos do sofrimento de Cristo. Jesus sofreu também desde quando nasceu. A Bíblia mostra lá em Lucas 2, versículo 7, que eu vou ler aqui. A palavra de Deus diz assim: E ela, Maria, a mãe de Jesus, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus, ele nasceu num estábulo, ou seja, onde ficavam os animais. Como é que a gente sabe disso? Pelo próprio texto aqui que diz que Jesus nasceu numa manjedoura. A manjedoura era o local onde os animais comiam. Então, é um indício muito forte de que Jesus nasceu num estábulo, provavelmente num relento, ao ar livre, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, Jesus teve que nascer nessas condições, num local simples, num local pobre, num local provavelmente sem higiene, sem luxo, sem nenhum tipo de regalia, sem nenhum tipo de conforto. Era uma acomodação ruim para o Filho de Deus, para o Rei dos Reis que estava nascendo no mundo. Mas Jesus, desde quando nasceu, ele já nasceu sofrendo. A maioria de nós nasceu num hospital, foi para um quarto confortável, teve um parto assistido por médicos, por enfermeiras, por auxiliares, teve todas as condições para poder nascer bem. Talvez uma minoria de você que esteja me ouvindo nasceu numa casa, através de uma parteira, em más condições. E mesmo que tenha sido assim, nem se compara às condições em que Jesus nasceu. O Filho de Deus nasceu de uma maneira simples, humilde e sofrida, sem condições nenhuma. Então, desde quando Jesus nasceu, Jesus já nasceu sofrendo. Por que Jesus nasceu nessas condições? Isso foi para nos mostrar que luxo, status e poder não têm importância para Deus. Mas, sem dúvida, foi ruim ter o filho nessas condições. Foi algo muito ruim. Mas é claro que havia um propósito nisso. Deus, em tudo que Ele faz, Ele procura nos ensinar algo. E quando Ele coloca o filho dele para nascer nessas condições, Ele queria mostrar para a humanidade que é tão egoísta e ambiciosa e avarenta. Jesus quis mostrar para a humanidade que aquilo que ela valoriza, que é o luxo, o poder e o status, isso é uma coisa que não tem importância para Deus. Deus, ele não valoriza isso. Não é isso que Deus olha em uma pessoa para avaliar se uma pessoa está agradando a Ele ou não. Deus nem se alegra com essas coisas, porque isso traz opressão, isso traz injustiça. Quando tem pessoas vivendo em riqueza, em luxo e em poder, isso significa que tem pessoas que são pobres, que estão sendo injustiçadas, que são oprimidas. Então Deus não se agrada com esse tipo de coisa nas relações humanas, porque isso é uma maneira de oprimir e de humilhar as pessoas. Deus mandou Jesus para nascer nessas condições para mostrar que o ser humano está errado quando valoriza tudo isso. E que aquele que vive em pobreza, que vive sem luxo e sem status, isso não é um sinal de que ele está desagradando a Deus.
Porque o próprio Filho de Deus nasceu em condições humildes. Deus fez isso para mostrar exatamente isso. Que o que Deus olha, quando olha para as pessoas, não é a aparência externa dela. Não é o que ela tem ou o que ela não tem. Não é o seu status. O que Deus olha para uma pessoa é o coração dela. Se é reto diante de Deus, se ela está andando de maneira que agrada a Deus. Essas aparências exteriores que o ser humano valoriza tanto, isso para Deus não vale nada. Deus não dá importância para isso. Deus não olha para isso quando julga os seres humanos, quando olha para as pessoas. Deus olha o coração, Deus não olha a aparência. E Deus permitiu que o seu filho nascesse assim para ensinar isso. Mas isso trouxe sofrimento a Jesus. Embora ele, como era um bebê, não tinha consciência do que estava passando, mas ele sofreu por causa disso, por essas limitações. Jesus, quando era bebê, quando era criança, melhor dizendo, ele teve que fugir para o Egito, para não morrer. Isso está registrado lá em Mateus, capítulo 2, do versículo 13 ao 15. Imagine só, Jesus, mesmo sendo criança, Jesus já passou por um sofrimento desses. Imagine, você está na sua cidade confortável, vivendo com a sua família, e de repente você recebeu uma notícia que você tem que fugir o mais rápido possível, deixar a sua vida ali, a sua casa, tudo que você tem, e você tem que ir para outro lugar para não morrer, porque se você continuar ali, você vai morrer, vai ter sua vida ceifada. Isso aconteceu com Jesus. A maioria de nós não tem nem ideia do que é esse sofrimento. A gente vive numa casa tranquila, boa, em paz, com a nossa família, com comida na mesa, com um certo conforto. A maioria de nós vive bem. A gente é que pensa às vezes que vive mal. Quem vive mal são as pessoas, por exemplo, que estão refugiadas nessa hora, como aquelas pessoas que são refugiadas da Síria por causa da guerra que está havendo lá, que elas têm que deixar suas casas e morar num abrigo, num campo de refugiados, porque se elas continuarem nas suas casas, elas vão morrer. E elas têm que deixar tudo que elas têm, abandonar tudo para poder viver. E vão morar em condições subhumanas. Essas pessoas estão sofrendo. Nós estamos vivendo muito bem, tranquilamente aqui no Brasil. Mas às vezes somos ingratos. Não agradecemos pela casa que a gente tem, pela comida que a gente tem, pela família que a gente tem, pelo conforto que a gente tem. E Jesus sofreu muito mais do que nós. A gente pensa que Jesus não entende o que a gente passa. Ele entende. Ele sofreu muito mais do que qualquer de nós. Ele nasceu em condições ruins e quando criança foi ameaçado de morte, teve que fugir da sua casa para viver um período numa nação pagã, que era o Egito, porque ele estava sendo ameaçado de morte. Parece uma contradição. Como é que pode o Filho de Deus ter que fugir para não morrer? Por que Deus não protegeu ele lá onde ele estava vivendo? Deus muitas vezes não intervém sobrenaturalmente nas coisas. Às vezes a gente precisa passar por certos sofrimentos e limitações. E se o próprio Filho de Deus passou por isso, quem somos nós para dizer que a gente não pode passar por isso? Nós temos que aceitar com gratidão até mesmo as circunstâncias difíceis da vida. Porque Deus permite certas coisas para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Isso não significa que Ele não está cuidando de nós. Mas Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, sofreu isso na pele. Ele sabe o que é sofrer desde criança. As limitações por nascer numa família pobre. Em Lucas capítulo 2, versículo 22, aconteceu o seguinte: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, levaram Jesus, para o apresentarem ao Senhor.
conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Veja que Jesus foi apresentado no templo e o sacrifício que foi oferecido pelos seus pais foi um par de rolas ou 2 pombinhos. Por que o sacrifício foi esse? Porque eles não tinham dinheiro para pagar um cordeiro, um animal mais caro. Quem era pobre sacrificava um par de rolinhas ou 2 pombinhos, porque a pessoa tinha menos recursos para poder fazer um sacrifício. Então fazia um sacrifício mais barato, era isso que a lei determinava. Então os pais de Jesus eram pobres. Jesus ele nasceu numa família pobre. As pessoas às vezes pensam que Jesus, por ser o Filho de Deus, era rico. E que, consequentemente, todos os cristãos devem ser ricos, como sinal da bênção de Deus. Mas veja só, se o próprio Filho de Deus era pobre, nasceu em condições pobres, a sua família era pobre, eles moravam numa cidade pobre, que era na cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré era considerada uma cidade insignificante. Lá em João 1, no versículo 45 ao 46, se fala da cidade de Nazaré de maneira pejorativa. Eu vou ler aqui para você, só para você ter uma ideia. João 1, versículo 45. Diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, ou seja, da cidade de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Por que Natanael perguntou dessa maneira? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Porque Nazaré tinha uma má fama de que era uma cidade insignificante e que de nada de bom saía de lá. Era uma cidade que não tinha nada de bom para oferecer. Era como se fosse hoje em dia, imagine uma cidade bem pobre do Brasil, uma cidade no interior do Nordeste, uma cidade que não tem nada, ou uma cidade muito violenta, uma cidade com muitas favelas, que todo mundo imagina que aquele local não tem nada para oferecer. Assim era a cidade de Nazaré, naquela época. E era a cidade onde Jesus morava com a sua família pobre. Essa era a realidade de Jesus. Jesus não morava num palácio. Jesus não morava no conforto, vivendo no luxo. Seu pai era carpinteiro, trabalhava duro para sobreviver. Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro com seu pai, quando era criança, talvez até para ajudar na renda da família. A Bíblia não fala sobre isso, mas é provável que isso tenha acontecido porque os pais ensinavam os filhos na profissão que eles trabalhavam e o filho ajudava o pai desde criança. Então, Nazaré era uma aldeia insignificante, não foi nunca nem mencionado no Antigo Testamento. E Jesus morava num país dominado pelo Império Romano. Além de Jesus morar numa cidade pobre, a nação de Israel era uma nação, naquela época, que vivia em escravidão. Era uma nação pobre, que tinha falta de recursos, que tinha muitos problemas, porque era uma nação oprimida pelo Império Romano, escravizada por Roma. Eles não tinham o direito nem condições de viver uma vida boa, luxuosa e confortável. Eles eram escravizados pelos romanos. Essas eram as condições de Jesus. Jesus ele simplesmente não cabia nos moldes do evangelho da prosperidade, da teologia da prosperidade de hoje, que as pessoas dizem que todo cristão deve ser rico,
deve ser próspero, deve viver muito bem, deve viver no luxo, ter uma casa boa, uma mansão, ter um emprego melhor possível, de preferência sendo patrão e ganhando muito dinheiro, ter um carro de luxo ou um carro do ano, ter roupas de grife, andar de jatinho. Isso não era a realidade de Jesus e nem dos cristãos durante a história, mesmo daqueles fiéis. E aí como é que as pessoas hoje vêm pregar essa falsa verdade de que o cristão tem que viver uma vida luxuosa? Se o nosso próprio Senhor Jesus viveu com tantas limitações nessa terra. E isso com certeza trouxe sofrimento a ele, sim. Porque viver nessas condições trazia sofrimento. Sofrimento. Quem é pobre sabe o quanto é duro ser pobre. E Jesus era pobre. Nasceu e viveu em condições de pobreza. As limitações de, mesmo sendo Deus, ter um corpo humano e sofrer cansaço, fome, sede, etc. Então eu já falei até um pouco sobre isso. Jesus, quando ele se encarnou como homem, ele passou a ter muitas limitações. E Jesus sofria, como todos nós, fome, cansaço, sede. Passou por tudo isso, por ser homem. Isso trouxe sofrimento a Cristo também. Jesus também passou por um momento de tentação, um momento muito difícil, quando ele passou os seus 40 dias de jejum no deserto. Jesus, antes de começar o seu ministério, Jesus passou 40 dias sozinho no deserto e ele foi levado pelo Espírito Santo. Não foi o diabo que levou Jesus para lá, foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto, para que antes dele começar o seu ministério, ele fosse tentado pelo diabo. Ali uma guerra foi travada entre ele e Satanás, onde Satanás tentou de várias maneiras fazer com que Jesus se voltasse contra o Pai ou fizesse alguma coisa que desagradasse a Deus. E ali Jesus teve que, como homem, mostrar sua fidelidade a Deus, mostrar sua obediência e ali fazer aquilo que Adão não conseguiu fazer, que foi ser fiel ao Pai. Jesus passou por isso antes de começar o seu ministério. E tem tanta gente às vezes que não quer passar por dificuldades na vida. Pensa que a vida vai ser uma vida de tranquilidade. Quer ter um ministério, quer fazer uma obra, realizar uma obra na sua vida, mas acha que não tem que pagar preço nenhum, que nunca vai sofrer nada, que nunca vai ter nenhum tipo de dificuldade. Ora, se o próprio Jesus passou por um sofrimento desse, de ser tentado pelo próprio diabo no deserto, quando ele estava em jejum, antes de começar o seu ministério, quem somos nós para achar que a gente não pode sofrer provações e tentações se Deus achar que é necessário para o nosso crescimento espiritual? Então Jesus, ele sabe o que é ser tentado pelo diabo. Ele sabe o que é ser testado até as últimas consequências. Ele passou por momentos difíceis ali. Não pense você que foi fácil. Jesus estava em jejum, estava com fome, estava debilitado. Não foi nos últimos dias do seu jejum que Satanás apareceu, tentando ele a transformar pedras em pães, a mostrar que ele era o Filho de Deus, pulando do templo, oferecendo tudo aquilo que o mundo pode dar. E que Jesus sabia que aquilo ia ser dele, mas o diabo já queria adiantar. Jesus sofreu com tudo isso, foi difícil. Com certeza, foi um momento de teste para ele. Jesus foi chamado de louco por seus familiares. Se a gente vê no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim: Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer.
E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Veja só que interessante, Jesus ele estava numa casa, na sua casa, uma casa onde ele estava morando, não era a casa dele mesmo. E uma multidão afluiu para aquele lugar e eles não podiam nem comer. Quando os seus parentes ouviram isso, eles estavam em outra casa e eles disseram, vamos lá para poder prender ele. Saíram para o prender. O que eles queriam fazer? Queriam pegar Jesus à força, tirar Jesus de lá, prender ele, levar ele como se fosse um preso para a casa deles. Porque eles achavam que Jesus estava ficando louco. Eles achavam que Jesus estava fora de si. Eles pensaram consigo mesmo assim, Jesus está sem noção das coisas. Eu acho que ele está com um parafuso a menos. Ele não está bem da cabeça. Olha só o que ele está fazendo. Ele enlouqueceu. E está um monte de gente lá, junto dele. Vamos levar ele para casa, vamos trazer ele para casa, vamos prender ele e trazer ele à força para cá, porque ele não está bem, para a gente poder cuidar dele aqui em casa. Foi isso que a própria família de Jesus pensou dele. E aí no versículo 31, mais na frente, a Bíblia diz que acontece o seguinte, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Aqui identifica quem eram os parentes de Jesus que saíram para o prender, porque acharam que ele estava louco. Era a sua mãe e os seus irmãos. Veja que nem a sua própria mãe e os seus irmãos achavam que ele estava realmente fazendo uma coisa que estava agradando a Deus. Nem eles entendiam o ministério de Jesus naquele momento. A sua própria família o rejeitava e achava que ele estava ficando louco. E foram até essa casa para poder prendê-lo. Imagine você ser rejeitado pela sua própria mãe e pelos seus próprios irmãos, pelo fato de você estar agradando a Deus. Jesus passou por isso. Jesus sofreu rejeição da sua família, sua própria família. Nós muitas vezes não sabemos nem o que é passar por isso. Mas Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado pela sua própria casa. Nem os seus acreditavam nele, nem os seus davam crédito a ele. Ele também sofreu essa dor. Isso foi doído para ele, com certeza. Nem mesmo a sua mãe e os seus irmãos acreditarem nele, no que ele fazia, duvidarem da sua obra, daquilo que ele estava realizando e saírem para o prender. Jesus foi rejeitado pelos habitantes de sua cidade natal. Se a gente olhar Marcos 6, do 1 ao 6, diz assim, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Onde era a sua terra? Nazaré, onde ele morava, desde criança. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo, de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Veja que Jesus tinha família. Tinha pai de criação, tinha mãe, Maria, e tinha irmãos, Tiago, José, Judas e Simão, e ainda tinha irmãs. E tem gente que acha que Maria morreu virgem e que subiu aos céus virgem. Não aconteceu nenhuma das duas coisas. Ela nem subiu aos céus, como Jesus subiu, ascendendo aos céus. Ela morreu como todo mundo e ela também não morreu virgem, porque ela teve outros filhos. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles.
Então Jesus falou que não há profeta sem honra, senão na sua própria casa, entre os seus parentes, na sua terra e na sua casa. Jesus experimentou rejeição da sua família e das pessoas que moravam na cidade onde ele nasceu, dos seus vizinhos que o conheciam desde criança, que viram ele crescer, conheceram a sua infância, a sua adolescência, quando viram ele fazendo milagres, maravilhas, ensinando a palavra de Deus, se escandalizaram, ou seja, ficaram chocados, ficaram incomodados com aquilo, tiveram uma reação de ficar chocados com a situação, impressionados, admirados e achando aquilo ali um absurdo. Isso é escandalizar, se escandalizar. Porque eles não davam crédito a Jesus, porque achavam que Jesus era o filho do carpinteiro, que tinha morado ali a vida toda, então como é que ele aparece agora ensinando todas essas coisas e fazendo milagres? Não deram crédito a ele. Veja, ele foi rejeitado pela sua família, foi rejeitado pelas pessoas que moravam na cidade onde ele morou. Por causa disso, ele não fez milagres lá. Veja que Jesus sabia o que era ser rejeitado, mesmo antes de morrer na cruz. Ele experimentou rejeição da família, experimentou rejeição das pessoas que moravam na sua cidade natal. E às vezes a gente sofre uma rejeição pequena e acha um absurdo porque pensa que um servo de Deus não pode passar por isso. Ora, se o Filho de Deus passou por isso, por que a gente acha que a gente não vai passar? Jesus sofreu, ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que as pessoas balançarem a cabeça, soltarem piadinhas, falarem mal, falarem pelas costas, dizerem, olha, esse aí, como é que pode fazer uma coisa dessa, ficar ensinando essas coisas, isso é um absurdo. Jesus sabe o que é isso. Então isso para os cristãos não é para ser estranho, porque se o próprio Jesus passou por isso, quanto mais nós. Quem somos nós para achar que a gente não vai passar por isso? Quando a gente passa por isso, a gente se identifica com Jesus, o Filho de Deus. Essa que é a verdade. Jesus foi rejeitado pelos religiosos, que deveriam ser os primeiros a aceitá-lo. Durante todo o ministério de Jesus, nós vemos Jesus tendo confronto com os religiosos da época, debatendo muitas vezes com ele sobre as coisas relacionadas a Deus e a sua palavra. Por que isso acontecia? Porque os religiosos, na sua grande maioria, os fariseus, os escribas, os saduceus, não davam crédito a Jesus, eles tinham inveja de Jesus, eles queriam matá-lo desde o início. Para eles, Jesus era uma pedra de tropeço. Eles se escandalizavam em Jesus, não gostavam dele, tinham inveja da sua popularidade, não acreditavam que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele era um profeta. Eles não davam crédito nenhum a Jesus, eles achavam que o que Jesus fazia vinha da parte do diabo. Eles não achavam que aquilo ali era de Deus, que era o poder de Deus sendo manifestado através de Jesus. Eles não acreditavam, eles não davam crédito aos seus ensinamentos. Jesus para eles era um falso profeta. Nem os próprios religiosos da época acreditaram em Jesus. Ele foi rejeitado também por aqueles que eram para ser os primeiros a acreditar nele, porque se diziam os detentores da verdade de Deus, da religião. Mas Jesus foi rejeitado por essas pessoas, sofreu muito na mão dessas pessoas, e por causa deles Jesus veio a ser crucificado, porque eles incitaram Pilatos, o governador romano, para poder crucificar Jesus. E é engraçado que hoje a igreja fica admirada quando é rejeitada pelos religiosos. Ora, a grande verdade é que todo aquele que é servo de Deus verdadeiro, que prega o evangelho genuíno, da verdade, o evangelho de Jesus Cristo, pode ter certeza, ele vai ser rejeitado pela grande maioria das pessoas.
inclusive pelas pessoas que estão dentro das igrejas e que se dizem cristãs. Quem prega o evangelho vai ser rejeitado pelas próprias igrejas que se dizem cristãs, tanto igreja católica como igreja evangélica. Vai ser rejeitado. Quem prega o evangelho é rejeitado, porque a maioria das igrejas hoje está corrompida, está desviada do evangelho, está desviada da verdade de Deus. E quando chega alguém pregando a palavra de Deus, essa pessoa é rejeitada, é excluída, sofre calúnias, difamações, injúrias, porque está pregando o evangelho. Um profeta de Deus, nos dias de hoje, ele nunca vai ser aceito no meio da igreja. Ele vai ser escorraçado, ele vai ser excluído, ele vai ser rejeitado, porque aquele que é fiel e prega a palavra, ele não vai ser aceito pela maioria esmagadora das igrejas. Ele vai ser aceito por uma minoria, porque nas igrejas de hoje é uma minoria de pessoas que realmente seguem o evangelho e que seguem a Cristo. Essa minoria vai aceitá-lo e aceitá-la a sua mensagem, mas a maioria vai rejeitá-lo, como foi com Jesus. Então não se surpreenda se você for rejeitado não, porque Jesus passou por isso. Jesus foi rejeitado por pessoas de modo geral. Em Mateus 23, versículo 37 ao 39, Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então a própria cidade de Jerusalém, de maneira geral, rejeitou Jesus. Jesus passou por esse sofrimento também, de ser rejeitado pela cidade de Jerusalém. Ele diz aqui claramente que ele veio para Jerusalém, mas eles não o reconheceram. Ele quis reunir eles, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas eles não quiseram. Jesus diz claramente, eles não quiseram, eles rejeitaram Jesus. Foi uma minoria de pessoas que reconheceu Jesus como um filho de Deus, como um homem de Deus, que veio aqui enviado para pregar o evangelho e para cumprir a vontade de Deus. Foi uma minoria de pessoas. A maioria rejeitou a Cristo. Ele foi rejeitado. Não é à toa que ele foi crucificado e que havia uma multidão de gente gritando: crucifica-o, crucifica-o. A voz da multidão dizendo crucifica-o pesou muito mais. Jesus sabe o que é ser rejeitado também pela maioria das pessoas que são incrédulos, que não conhecem a Deus. Então, Jesus sabe o que é passar por esse sofrimento também. E se você é cristão, se prepare, porque essa vai ser a realidade da sua vida. Porque se você for fiel a Deus, a maioria das pessoas do mundo vão te rejeitar, vão ridicularizar você, vão te humilhar, vão fazer pouco de você, vão falar mal de você, vão te apontar o dedo, vão escarnecer de você. Você vai ser para elas um motivo de escárnio, de vergonha, de opróbrio. A boca delas vai ser um instrumento para falar mal de você e para fazer o possível até para te prejudicar. Jesus foi abandonado também por boa parte dos seus discípulos. Em Mateus 26:31 diz que: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Os próprios discípulos de Jesus o abandonaram na hora que ele foi preso. Veja só, se não bastasse a rejeição pelo Império Romano, que quis matar ele quando era criança, e depois na crucificação, foi rejeitado pela família, foi rejeitado pelos habitantes da sua cidade natal, foi rejeitado pelos religiosos,
foi rejeitado por Jerusalém, foi abandonado e rejeitado pelos próprios discípulos que ele passou 3 anos ensinando a palavra de Deus para eles. Jesus foi rejeitado por essas pessoas também. Veja quanto sofrimento Jesus passou antes mesmo de chegar na cruz do Calvário. Eu nem cheguei ainda na parte da cruz. Jesus viveu uma vida de rejeição, de abandono, de críticas, de ataques, de palavras, de acusações, de calúnias, de difamações, de mentiras, de abandono. A vida de Jesus foi dessa maneira. Ele teve o seu grupo de discípulos que foi fiel a ele, mas até um certo ponto, porque quando chegou na hora que ele foi preso, todo mundo abandonou ele. Depois voltaram, depois quando ele ressuscitou. E no momento da cruz, uns poucos ficaram lá, mas a maioria se dispersou, abandonou Jesus. Em Lucas 22, 44 ao 45, a gente vê o texto que relata o sofrimento de Jesus no jardim do Getsêmani. Eu não vou me deter muito nesse texto, mas eu queria só destacar aqui que Jesus sofreu uma agonia muito grande no jardim do Getsêmani. Jesus sofreu uma agonia tão grande que ele suou gotas de sangue. Seu sangue se misturou com o suor. Esse é um fenômeno que só acontece, segundo os médicos, quando a pessoa tem um sofrimento extremo, um estresse tão grande que os seus vasos sanguíneos mais finos se rompem e o sangue se mistura com o suor. Por que isso aconteceu com Jesus? Porque ele estava em agonia. Ele disse que a sua alma estava angustiada até a morte e ele estava cheio de pavor. É o que o texto diz. Ele até pede para os discípulos orarem e vigiarem com ele. É o momento em que ele ora dizendo ao Pai: Pai, se possível, afaste de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus ali, ele sofreu uma antecipação do que ia acontecer na cruz. Jesus, ao ver que se aproximava o momento da crucificação, ele não quis voltar atrás, mas ele ora ao Pai que se houvesse uma outra maneira, que ele, quando estava aqui como homem, não tinha todo o conhecimento de tudo, então ele ora ao Pai que se houvesse uma outra maneira, que ele não sabia, de sofrer pelos pecados das pessoas, de salvar as pessoas sem ter que ir à cruz. Ele preferia isso. A vontade dele era não ter que sofrer, mas que fosse feita a vontade do Pai. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para salvar as pessoas. Mas por um momento ele não quis sofrer, porque ele sabia que o sofrimento ia ser grande. E isso é natural do ser humano. Não há ser humano que queira sofrer, a não ser que a pessoa seja masoquista, esteja com um distúrbio emocional ou psicológico. Não era o caso de Jesus. Jesus, ele não queria sofrer o que ele ia sofrer na cruz. Se possível, ele queria não ter que passar por aquilo, embora ele quisesse salvar as pessoas. Por isso que ele diz: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Porque ele sabia que o que ele ia sofrer lá, que eu vou falar daqui a pouco, era um sofrimento enorme, muito grande. Ele só imaginava o que ele ia passar, mas ele sabia que ia ser uma coisa terrível, uma coisa muito ruim, que ele nunca tinha passado na sua vida, nem na sua existência como na glória junto com o Pai, nem na sua existência humana. E ele queria, se possível, não ter que passar por aquilo, porque ia ser muito difícil. Então Jesus já foi sofrendo a agonia no jardim do Getsêmani antes de chegar na cruz. Um sofrimento terrível, onde ele teve que vencer a si mesmo, seu desejo humano de não querer sofrer. E ele teve que ali se determinar a si mesmo de que ele precisava ir à cruz, de que ele precisava passar por aquilo. Ele saiu daquele jardim determinado, convicto
de que ele realmente ia ter que passar por aquilo e que ele precisava ir e que ele iria, que ele não ia voltar atrás. Então esse momento foi um momento de conflito, de dor, onde ele precisou vencer todos esses pavores e angústias e enfrentar a morte que ele tinha que enfrentar. E ele saiu dali disposto a enfrentar de cabeça erguida tudo aquilo que ele ia enfrentar. O sofrimento físico até a cruz. E quando estava na cruz. Eu não vou me deter muito nesse momento, mas eu vou só relatar aqui rapidamente o que Jesus sofreu. O sofrimento físico da cruz também foi um sofrimento muito grande. Muita gente pensa que esse foi o grande sofrimento da cruz, o sofrimento físico. Foi um grande sofrimento, mas isso não foi o sofrimento maior da cruz. Na cruz, antes de chegar na cruz, cuspiram-lhe no rosto, deram murros nele e o esbofeteavam, batiam com varas. É isso que significa esbofetear. Foi açoitado com um chicote, com muitos fios, com pedaços de ossos nas extremidades. Puseram-lhe uma coroa de espinhos e deram-lhe com um caniço na cabeça. Carregou a cruz até não aguentar mais, onde foi preciso uma pessoa levar por ele, porque ele não aguentava mais caminhar com um pedaço da cruz. Às 9 horas da manhã o pregaram na cruz e ali ficou até às 3 horas da tarde. Jesus passou 6 horas pregado na cruz, no sol, das 9 horas até as 12 horas, quando depois de 12 horas houve trevas sobre a terra. Na cruz a pessoa morria por asfixia, havia uma pressão grande no tórax e era muito difícil e doloroso respirar. Jesus, além de todo o sofrimento físico que ele passou antes de chegar na cruz, o sofrimento da cruz era enorme. Os presos morriam asfixiados porque não conseguiam respirar. Para respirar era preciso se apoiar nos pés e levantar o tórax. E isso causava uma dor extrema, mas era a única maneira de liberar os pulmões para respirar. Isso sem falar no fato de ficar com as mãos pregadas na madeira e com os pés pregados e com todas as feridas de todo o sofrimento que tinha sido causado nele, e você passar horas dessa maneira pregado numa cruz. Imagine. Isso foi um sofrimento terrível, doloroso, muito grande, e que Jesus passou na cruz do Calvário por nós. Também teve as agressões verbais, enquanto agonizava na cruz, por parte daqueles que ele queria salvar. Marcos 15, 29 registra um pouco dessas agressões. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Veja só, além do sofrimento físico, de estar pregado numa cruz, Jesus ainda teve que passar o sofrimento de ouvir essas agressões verbais por parte dos 2 ladrões que estavam crucificados na cruz. Teve um que se converteu depois, mas começou blasfemando e insultando Jesus. Os religiosos insultando Jesus, as pessoas que iam passando, fazendo pouco dele, falando um monte de coisas com ele, e ele estava morrendo ali por eles, dando a vida para salvar a vida deles, e tendo que ouvir agressões verbais, humilhações, injúrias, blasfêmias. Imagine como o coração de Cristo nessa hora não estava doído, não estava dolorido, de tristeza, ao ver aquelas pessoas que ele tanto amava, fazendo aquilo com ele e falando com ele daquela maneira. Isso com certeza o entristeceu também. Era difícil ter que passar por isso. A dor emocional de suportar sobre si os pecados de toda a humanidade, de todas as épocas, sendo ele santo e odiando o pecado. Imagine só, Jesus levou sobre si os pecados de toda
a humanidade. Carregou uma culpa que não era dele. Sofreu como um condenado, ele sendo santo. Sofreu como se fosse um criminoso. Isso havia uma carga emocional enorme, uma dor emocional muito grande. E para finalizar, eu gostaria de citar o principal sofrimento que Jesus passou, que foi a dor de ser alvo da ira de Deus por causa do pecado, e por isso ser abandonado pelo Pai na cruz, conforme está registrado em Marcos 15, 34, quando ele diz assim: "À hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani", que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Isso tudo em meio à dor física e à rejeição. Meu irmão, a maior dor que Jesus sofreu foi a dor de levar sobre si os nossos pecados e sofrer a ira de Deus sobre ele por causa dos pecados. É por isso que muita gente não entende qual foi o real sofrimento de Cristo. E não entende por que Jesus estava tão agoniado lá no Getsêmani. É porque ele sabia que ele ia beber o cálice da ira de Deus. Ele sabia que a ira de Deus por causa do pecado era enorme, era grande. E ele ia sofrer a condenação por causa dos pecados de toda a humanidade. Isso não era brincadeira, isso foi uma coisa muito difícil, eu não consigo nem imaginar o quanto isso foi difícil. Por isso que Jesus estava em pavor e numa angústia de morte no Getsêmani, porque ele sabia o que ele ia passar. Muitos mártires sofreram sofrimentos físicos quando foram martirizados e morreram louvando a Deus. Por que Jesus morreu sofrendo tanto? Porque o sofrimento de Cristo não foi só físico, foi muito além. Foi o sofrimento de ter a ira de Deus descarregada sobre ele. Toda a ira de Deus que era para ser descarregada sobre o ser humano por causa do pecado, a ira de Deus foi descarregada sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que é isso? Mais detalhadamente, o que é essa ira de Deus? O que foi que isso causou? O que foi que essa ira santa de Deus por causa do pecado causou na pessoa de Cristo? É exatamente o abandono. Por isso que Jesus clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Na verdade, o Pai não abandonou. O Pai estava acompanhando tudo que estava acontecendo. O Pai estava vendo, o Pai estava presente. Só que o que acontece? A presença graciosa, amorosa, maravilhosa de Deus que Jesus sempre foi acostumado a ter e a sentir, tanto no céu como quando vivia como homem, porque ele tinha comunhão plena com o Pai. Essa presença maravilhosa, graciosa, bondosa, Jesus deixou de sentir na cruz. Ele não sentiu isso mais ali. A presença de Deus ali se manifestou em ira santa, para trazer condenação e juízo sobre o Filho de Deus. Não por causa dele, mas por causa do nosso pecado que estava sobre ele. Por causa disso, Jesus se sentiu abandonado pela presença maravilhosa e graciosa de Deus. Porque a única coisa que Jesus sentiu ali foi dor, foi abandono, foi rejeição, foi solidão. Foi aquela dor indescritível de não ter a presença de Deus ali junto com ele, a presença de Deus que ele sempre teve, ele não sentiu ali naquele momento. Deus não manifestou ali a sua presença junto dele. Ele teve que sofrer sozinho. Ele teve que se sentir abandonado. Ele teve que sentir o que é ser rejeitado por Deus, o que é ser abandonado por Deus por causa do pecado, o que é ficar só e se sentir condenado por causa do pecado. A sensação que Jesus sentiu ali na cruz do Calvário é a sensação que as pessoas vão sentir por toda a eternidade no inferno.
a sensação de abandono, de condenação, de solidão e de dor, por Deus não estar manifestando a sua presença lá de maneira graciosa e bondosa. Mas a presença de Deus vai estar no inferno para condenar, para punir, para castigar por causa do pecado. Só que para que a gente não sofresse essa dor no inferno, Jesus sofreu essa dor na cruz, de se sentir abandonado, de se sentir rejeitado por Deus por causa do pecado. É por isso que houve trevas sobre a terra das 12 às 3 horas da tarde, porque ali Deus não estava manifestando a sua presença, mas a sua rejeição, a sua ira, a sua indignação por causa do pecado que estava sobre o seu filho ali. A ira não era contra Jesus, era contra o pecado que estava sobre ele, o meu e o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Jesus sentiu essa dor por nossa causa, porque ele pensava em mim, pensava em você, queria nos salvar dessa rejeição futura, queria nos salvar dessa condenação, dessa solidão, desse afastamento da presença de Deus. Então ele decidiu sofrer isso no nosso lugar, para que a gente nunca precisasse passar por isso, para que a gente só experimentasse comunhão maravilhosa de amor na presença de Deus. Foi por isso que Jesus sofreu tanto na cruz do Calvário. Foi por isso que o seu sofrimento ali foi tão grande. E é triste saber que a maioria esmagadora das pessoas no mundo, mesmo aqueles que são cristãos, não entendem o que Jesus sofreu ali na cruz. O quanto custou para conquistar a salvação para nós. Salvação tão maravilhosa que para nós é de graça, mas para ele custou caro. Foi um preço caríssimo. Foi muito caro. Foi muita dor. Foi muita rejeição para poder conquistar a salvação para nós. E as pessoas, infelizmente, tratam isso como se fosse uma coisa qualquer. Desprezam. Dizem, eu não quero não quero saber de Jesus, não quero saber disso não. Desprezam o que Jesus fez, não sabem o quanto custou conquistar isso para nós. Mas a triste realidade é que todos aqueles que rejeitarem o que Jesus fez por elas, um dia eles sofrerão o que Jesus sofreu. Porque rejeitaram Jesus, sofrerão a condenação. Só que essa condenação e essa rejeição será por toda a eternidade, para sempre, no inferno. Só que essa não é a vontade de Deus. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém.